Com certeza você já viu alguém comentando aí qual que é o planeta regente, né, de 2024. E esse tema pode ser um pouco polêmico dentro da astrologia, porque será que existe mesmo um planeta regente do ano? Será que a gente pode confiar nisso, né? Da onde veio isso? Por quê? Então, tá todo mundo falando que é Saturno o planeta regente. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é o planeta regente do ano e se isso realmente faz sentido dentro da astrologia. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. Eu sou Marta Nascimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o planeta regente de 2024. E para começar a contar essa história, né, da onde veio o planeta regente, o que é isso? Começo com uma pergunta que parece meio boba, assim, meio óbvia, mas o que define um ano? O que define um ano para você? Um ano para você é de janeiro a dezembro ou de repente o ano para você começa em abril, o ano para você começa depois do seu aniversário. O que você pensa quando a gente fala de ano, né? Ano novo. E eu faço essa pergunta porque a gente está acostumado, né? O ano social, né? O nosso calendário oficial, né? Que é utilizado é de janeiro a dezembro, né? Então, começa janeiro, começa um novo ano. Mas, por exemplo, para algumas culturas, né, que seguem calendários de religiões diferentes, o ano começa depois ou antes, né? Ele não é necessariamente igual ao ano que a gente está acostumado de janeiro a dezembro, né? Por exemplo, eu sei que no islamismo, né, eles seguem um calendário diferente da gente, o ano é diferente também. Tem também culturas que celebram o ano de acordo com a passagem das estações, né? Isso era bastante comum na antiguidade, mas hoje ainda existe sim pessoas que seguem os ciclos da natureza, né? Então o ano começa diferente para essas pessoas. Sem falar que para astrologia o ano só começa com a entrada do Sol em Áries. Então, só lá no finalzinho de março que começa definitivamente o ano para a astrologia, né? De acordo com o calendário astrológico. Então, quando a gente fala de regente do ano, de que calendário que a gente está falando? Se a gente for pensar de uma maneira mais lógica, obviamente, as pessoas que falam de regente do ano, elas falam do nosso calendário, né? O mais utilizado, vamos dizer assim, pelo menos na nossa sociedade ocidental, né? Que seria de janeiro a dezembro, né? Então, de qual calendário que a gente está falando, né, quando se fala sobre regente do ano? Se a gente pensar por esse lado, a gente já começa a perceber que essa história, né, essa ideia de regente do ano, ela parece um pouquinho sem nexo, vamos dizer, ela parece um pouquinho falha, vamos dizer assim, né? Afinal, a contagem de ano, para mim, pode ser diferente, por exemplo, para você que está assistindo aí, de repente você segue um outro calendário. Então, já começa a levantar suspeita, assim, de que essa história de regente do ano não é tudo isso que falam. Mas então vamos entender de onde veio essa história de planeta regente do ano, né? Bom, essa crença é uma crença muito antiga, né? Ela se baseia na estrela de 7 pontas dos caldeus. Os caldeus eram um povo que viviam lá na antiguidade, né? Na época da Mesopotâmia. Então eu vou colocar para vocês aqui na tela, né? A imagem da estrela de 7 pontas para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Então, para a gente ler essa estrela nessa sequência que está sendo mostrada aí para vocês. Começando pelo Sol, né, e indo até Marte, né, um planeta seguido do outro. Então, essa seria a sequência utilizada quando a gente fala de planeta regente do ano, né? A gente seguiria esta ordem, tendo cada ano, né, um planeta diferente. Porém, essa sequência toda que vocês estão vendo é repetida por 36 anos, que eles chamavam de ciclo maior. E cada ciclo de 36 anos também teria um regente, ou seja, a forma com que a gente lê, né, que a gente interpreta essa estrela, ela mudaria. Daí ficaria desta forma que vocês estão vendo aí na tela. Sol, Saturno, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte e Lua. Daí eu sei que vocês podem estar se perguntando, né? Nossa, mas de onde veio esse 36? Por que 36? Segundo os caldeus, esses 36 veriam dos 3 decanatos, né, de cada signo, multiplicado pelo número de signos, né, 12 signos. Parênteses aqui para vocês perceberem que isso já não tem nada a ver com o planeta, né? Eles pegam o número do decanato de cada signo vezes 12, que é a quantidade de signo. Então, é meio estranho, né? Vai vendo, né? Não tem nada a ver com planetas. Agora vocês já sabem, né, como é definido o regente do ano. Qual que é o problema, né, da gente se guiar por essa estrela, né, esse roda-roda aí de planetas? Um dos problemas é que esse sistema, ele não leva em consideração os planetas depois de Saturno, porque, obviamente, na época que essa estrela ela foi desenhada, né, ela foi concebida, não se conheciam planetas depois de Saturno, né? Eles acreditavam que o sistema solar acabava em Saturno. Então, ele não leva em consideração Urano, Netuno, nem Plutão. Começa por aí.
Outro fato muito curioso, que eu não sabia, né, até eu comecei a estudar, é que essa história de planeta regente do ano só existe no Brasil. Vocês sabiam disso? Ou seja, não é algo da astrologia, né? Não é um consenso geral mundial da astrologia. Portanto, a gente já vai percebendo que essa história de planeta regente não é bem o que as pessoas dizem, né? Porque se fosse algo da astrologia, se fosse algo verdadeiro da astrologia, vocês concordam que todo mundo usaria, não é? Afinal, os signos, os planetas, as casas, elas são iguais em qualquer parte do mundo, dentro da astrologia ocidental, porque a gente tem a astrologia védica, mas isso aí é outra história, tá? Isso leva em consideração a religião dos Vedas, né? Isso sem mencionar o fato de que na astrologia o ano não começa em janeiro, né? Como a gente está acostumado à astrologia, como eu falei, o ano começa com a entrada do Sol em Áries. Então essa ideia de que, nossa, a partir de janeiro, o ano de 2024 vai ser regido por Saturno é fake news, tá? Outra evidência que mostra pra gente que planeta regente do ano não tem sentido nenhum é que no ano de 1945, né, seguindo essa ideia dessa estrela e dos planetas regentes, seria o ano da Lua. E aí, sobre o que fala a Lua? Já tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. A Lua é ligada às nossas emoções, às nossas raízes emocionais, à nossa família, passado, sensibilidade, né? Entrar em contato com os nossos sentimentos. Então, se a gente parar para pensar, o ano da Lua ele seria o quê? Um ano mais sensível, em que as pessoas teriam mais acesso, né, a tudo isso, discutiriam mais a questão emocional, naturalmente traria mais sensibilidade para todos, né? Só que o ano de 1945, a gente sabe bem o que aconteceu, né? Foi o ano em que houve a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, causando aquela destruição toda, né? A gente bem sabe como foi. Então, se a gente parar para pensar, o que isso tem a ver com lua, com emoção, com sensibilidade, com história familiar, não tem nada a ver, né? Mas se você ainda não está convencido, outro exemplo é o ano de 2020, que, segundo essa ideia de planeta regente do ano, seria o ano do Sol, né? O ano em que a gente brilha, em que a gente pode expressar nossa essência, todo o nosso potencial pessoal, né? Só que não foi isso que aconteceu, né? Em 2020, a gente sabe que teve a Panda, né? Se eu falar aqui, o YouTube é capaz de bloquear o vídeo, mas a gente sabe o que aconteceu em 2020 e não teve nada a ver com brilho pessoal, desenvolvimento, nada disso, né? Então, eu acho que isso já é prova mais que suficiente para entender que essa história de planeta regente do ano, segundo a astrologia, não tá com nada, né? Claro que existem as vertentes religiosas, né? Por exemplo, o orixá, né, que vai reger o ano. Eu acredito que tenha outras vertentes religiosas que eu não conheço, né? Ou então, de repente, alguma outra crença, né, que fala de algum santo, de algum deus, de repente, que vai reger o ano, né? Cada um com a sua crença espiritual. Isso eu não me meto, tá, gente? O que eu estou falando é da parte astrológica, para ficar bem claro, para depois, né, não ter a chance de alguém ver esse vídeo e falar, ah, mas eu sou da religião tal. Se você tem alguma questão dessa ligada à sua religião, tudo bem, ótimo. Isso aí eu super acredito, é super válido, né? Mas na parte astrológica, planeta regente do ano para astrologia, isso não existe, tá bom? E para finalizar esse assunto, né, é legal pontuar também que dizer que só tem um planeta, imagina, você falar que só um planeta vai reger o ano inteiro, né? É algo muito simplório, porque a gente tem vários acontecimentos importantes, né, durante o ano, por exemplo, o ano, né, que está começando agora, 2024, terão vários trânsitos que vão mexer, né, na questão do coletivo, na questão da nossa vida em sociedade. Isso sim é levado em consideração, tá? Não é só um planeta, escolher o planeta, aquele planeta vai definir tudo o que vai acontecer. Não, não é bem por aí. Mas uma coisa que acontece sim é a gente pode falar quais os signos vão estar mais destacados no ano, né? Que vai ter assim um destaque, né? Durante esse período, baseados nas previsões astrológicas mundiais, mas isso tudo de acordo com a movimentação dos planetas, tá? Que determinados planetas, né, regem determinados signos e aí acaba que esses signos podem ficar mais em evidência. Mas, como eu falei para vocês, isso leva em conta, né, todo o estudo astrológico, isso é um consenso mundial, né? Porque é a base da astrologia, né? Os trânsitos e aspectos entre os planetas.
E eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, né, não é pra criar polêmica nenhuma, mas é como um alerta mesmo, né, pra gente não ter medo, porque eu tô vendo bastante gente comentando: "Ai, o ano de Saturno". Aí Saturno o pessoal já tem medo, né, naturalmente, parece que é o caos Saturno. Inclusive eu já falei, né, sobre o significado dos planetas no vídeo, eu vou deixar pra vocês, aqui na descrição, pra quem não viu, né, se quiser conferir lá. E aí todo mundo tem medo de Saturno, aí fala que vai ser o ano, assim, do karma, ai, porque vai ser o ano que vai ter muita restrição, que vai ser um ano difícil. Aí você já começa o ano com esse peso todo, né? A gente até a gente até encolhe, assim, porque, nossa, já vai começar pensando assim, que vai ser difícil, que é karma, que. Como se karma fosse coisa ruim. Mas aí que vai ser difícil, que vai ser restritivo, que tem que ter. Gente, o pessoal fala que tem que ter responsabilidade, mas todo ano a gente tem que ter responsabilidade, né? Na vida a gente precisa ter responsabilidade pelas nossas ações, a gente sempre colhe aquilo que a gente planta, então não é assim, ai, esse ano vai ser difícil. Não, gente, não se deixem levar por esse sensacionalismo, tá? E isso não é um ataque às pessoas que falam sobre planeta regente, tá bom? Eu só tô trazendo o ponto de vista astrológico mesmo para vocês saberem, né? É para vocês já começarem um ano com o astral lá em cima, né? Sem medo, sem culpa, sem essa ideia de que ai, vai ser o caos. Nada disso. Porque isso pode deixar a gente paralisado, né? E aí o ano não começa legal. E esse foi o primeiro vídeo de 2024. Também já quero deixar um feliz ano novo para todo mundo, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha, que isso ajuda bastante o canal. Compartilha de repente com algum amigo, né? Que gosta de astrologia. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também, que vai ter bastante vídeo ao longo desse ano. Esse vídeo tá saindo na quarta-feira, mas nós temos vídeos novos toda segunda-feira, tá? Foi só uma exceção, porque eu quis trazer pra vocês mesmo essa ideia de planeta regente do ano pra gente já começar o ano bem. Então é isso, se você gostou, deixa o joinha, por favor, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!